Um escândalo envolvendo o desvio de joias do patrimônio público, uso da máquina para lavar dinheiro e uma possível formação de organização criminosa, incluindo militares. Um ex-presidente investigado em várias frentes, mas que, nesse caso, encontra muita dificuldade para dar explicações. Uma situação que é vista como devastadora por seus próprios aliados. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Isabela Cruz e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com uma notícia do dia que pode continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 14 de agosto de 2023. Dia de desdobramentos e repercussões da investigação do desvio de joias do patrimônio público por pessoas ligadas a Jair Bolsonaro. Na semana passada, uma operação da Polícia Federal trouxe a público uma série de indícios de que o esquema contou com uma grande estrutura para que objetos luxuosos de ouro e de diamantes, recebidos como presentes de autoridades estrangeiras, virassem dinheiro vivo. Uma estrutura que envolveu viagens oficiais, colaboração de gente próxima do ex-presidente e operações de venda no exterior. A operação da semana passada cumpriu mandados de busca e apreensão assinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das milícias digitais, que investiga uma estrutura montada para minar a ordem democrática. Os alvos foram Mauro César Lorena Cid, general da reserva do Exército e pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que está preso sob a suspeita de integrar um esquema de falsificação do cartão de vacinação do ex-presidente e familiares. Osmar Crivellati, segundo-tenente do Exército, que era braço direito de Mauro Cid no Planalto, e Frederico Assef, que foi advogado da família Bolsonaro. A Polícia Federal também pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Bolsonaro e da sua esposa Michele. A CPI mista de 8 de janeiro também deve avaliar alguns requerimentos que pedem essas quebras sob a alegação de querer investigar se há alguma relação entre a venda das joias e o financiamento dos atos golpistas que culminaram na invasão das sedes dos três poderes em Brasília. Mesmo que ainda não esteja claro qual foi o destino do dinheiro, a Polícia Federal já tem indícios de que uma organização criminosa foi constituída para lavar o dinheiro obtido com as joias desviadas do patrimônio público depois de serem recebidas por Bolsonaro de governantes de países árabes. O ex-presidente e os envolvidos negam qualquer desvio, mas as revelações recentes mostram uma história intrincada e cada vez mais detalhada. Uma história que precisa ser retomada passo a passo para a gente entender qual é a dimensão do escândalo envolvendo o ex-presidente. Em março, reportagens e investigações policiais revelaram que Bolsonaro e integrantes das suas comitivas ao exterior tentaram entrar no Brasil com pelo menos 3 kits de joias de alto valor de forma clandestina, sem declarar para a Receita Federal. Em 2 casos, integrantes do governo conseguiram enganar a fiscalização com as joias, avaliadas em centenas de milhares de reais. Em um 3º caso, joias foram apreendidas na alfândega depois de uma comitiva liderada pelo ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque ter voltado de uma viagem da Arábia Saudita. A partir dali, o governo viria a empreender uma série de tentativas para reaver essas joias, envolvendo estrutura pública para pressionar agentes da Receita. Mas não teve sucesso nesse caso. Além da questão alfandegária, existe uma questão envolvendo o que é patrimônio privado e o que é patrimônio público. Quando um presidente recebe presentes valiosos de governos estrangeiros, esses presentes precisam ser incorporados ao patrimônio público. Mas as investigações da Polícia Federal apontam que Bolsonaro pode não ter cadastrado presentes valiosos nos registros oficiais. E mais que isso, apontam que o seu gabinete pode ter desviado presentes do acervo público da presidência, como uma escultura de uma palmeira recebida do governo do Bahrein e outra de um barco provavelmente presenteada pelo Kuwait. Nos últimos dias de 2022, prestes a terminar o seu mandato, Bolsonaro viajou aos Estados Unidos sem reconhecer claramente a sua derrota nas eleições e também para não passar a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva, seu sucessor. Nos preparativos da viagem, parte dos objetos preciosos recebidos por Bolsonaro, entre eles joias e armas,
foram retirados do acervo público da presidência e guardados numa fazenda em Brasília, uma fazenda de propriedade do ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, que por sua vez é um bolsonarista de carteirinha. Outra parte das joias foi embarcada no avião presidencial, a aeronave que levou o então presidente para a Flórida. Avião oficial que não passa pelos controles alfandegários normais. Entre as joias havia as esculturas e um conjunto de peças em ouro rosé. Mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram o então assessor do Bolsonaro perguntando a Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente, sobre, abre aspas, a situação de uma mala que o irmão da dona Michele teria falado, fecha aspas. Dona Michele é a esposa do Bolsonaro, então primeira-dama. O Cid informou que a mala seria entregue a um empresário que ajudou o ex-presidente a encontrar um imóvel para ficar na Flórida. Esse empresário depois entregou a mala para Mauro Lorena Cid, o general da reserva e pai de Mauro Cid, que sob a gestão de Bolsonaro tinha um cargo representando o governo em Miami. Cid pai tentou vender os objetos preciosos em leilão e lojas especializadas, segundo a Polícia Federal. Ele foi identificado no reflexo de uma foto usada para negociar uma das esculturas, aquela palmeira de ouro que a gente já citou. Ele não teve sucesso em vender esses itens que chegaram aos Estados Unidos junto com Bolsonaro no fim de 2022. Mas antes disso, naquele ano, ele já tinha conseguido vender 2 relógios de luxo numa joalheria na Filadélfia, recebendo mais de R$300 mil por isso. Não há provas cabais de que o Bolsonaro sabia das joias embarcadas no seu avião para os Estados Unidos. Mas ao longo das investigações, o seu nome é citado pelo menos uma vez, em uma conversa entre assessores que discutiam como entregar $25 mil em dinheiro para o já ex-presidente. Numa mensagem de áudio obtida pela polícia, o Mauro Cid Filho dizia isso para um outro assessor do Bolsonaro, abre aspas, tem $25 mil com meu pai. Eu estava vendo o que era melhor fazer com esse dinheiro, levar em cash aí. Meu pai estava querendo inclusive ir aí falar com o presidente. E aí ele poderia levar, entregaria em mãos. Mas também pode depositar na conta. Eu acho que quanto menos movimentação em conta, melhor, né? Fecha aspas. Quando os casos das joias vieram à tona no primeiro semestre desse ano, o Tribunal de Contas da União determinou que o Bolsonaro as devolvesse. Só que o Cid pai já tinha vendido um dos itens que estava no radar do tribunal, que era um relógio Rolex entregue junto com outras joias. Então entra em cena um outro personagem, um velho conhecido do clã Bolsonaro, o advogado Frederico Assef, que assessorou a família em diversos casos. Ele já chegou a abrigar o ex-assessor bolsonarista Fabrício Queiroz, personagem do caso das rachadinhas, que tentou ficar nas sombras por um tempo. O advogado então foi aos Estados Unidos e recomprou o relógio, que acabou sendo entregue para a custódia da Caixa Econômica Federal, conforme decisão do Alexandre de Moraes. O Assef nega envolvimento no esquema, mas o seu nome consta no recibo emitido pela loja e obtido pelos investigadores. O advogado Bernardo Fenelon, que representava o Mauro Cid Filho, deixou a defesa do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro depois da operação da Polícia Federal de sexta-feira. Ele alegou quebra de confiança na relação com o cliente. O Bolsonaro não comentou publicamente a operação no fim de semana. Negou ilegalidades apenas por meio de advogados. Numa entrevista publicada no domingo, mas gravada no começo de agosto por uma influenciadora bolsonarista, ou seja, antes da ação da Polícia Federal, ele comentou a situação do Mauro Cid, que está preso desde maio por causa da fraude nos cartões de vacinação. Eu tenho 2 auxiliares meus direto presos há 90 dias. Tem 2 que não eram diretos meus, mas estão presos ainda, são da ativa, o Cid mais o Sargento Reis. E cuja punição, se fossem culpados, pode até ser, não sei, tá? Não seria passível dessa preventiva que estão sofrendo agora. O objetivo é sempre aquela história, uma delação premiada, vai delatar o quê? Tá? Se ouviu aí o Bolsonaro dizendo que o Mauro Cid não era um auxiliar direto seu, o que não é verdade. O Cid foi ajudante de ordens da presidência durante todo o mandato e era responsável por diversas atividades do dia a dia do Bolsonaro, inclusive pagar contas pessoais do ex-presidente e da sua esposa Michele. O tenente-coronel do Exército é investigado inclusive por suas ligações com os atos que resultaram em 8 de janeiro, já que foram encontrados no seu celular mensagens e documentos em que interlocutores sugeriam que o Bolsonaro desse um golpe de Estado para o Lula não assumir a presidência.
Além do Cid, outros auxiliares próximos do Bolsonaro enfrentam problemas com a justiça, problemas relacionados à tentativa de melar as eleições de 2022. Um é o Anderson Torres, que está em liberdade provisória, era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal em 8 de janeiro e foi ministro da Justiça do Bolsonaro. A Polícia Federal encontrou uma minuta de golpe de Estado na sua casa e ele também é suspeito de ter dado apoio a outro auxiliar do ex-presidente, o Silvinei Vasquez, para fazer uma série de bloqueios em rodovias no dia da eleição em cidades nas quais Lula era favorito. O Silvinei, que era diretor da Polícia Rodoviária Federal, foi preso na quarta-feira passada no âmbito dessas investigações. Ambos negam qualquer ação golpista. Torres, Cid e Silvinei são investigados no Supremo por suspeitas de atos contra a democracia. O Bolsonaro também. Foi no âmbito de um desses inquéritos que a Polícia Federal começou a desdobrar a apuração sobre o desvio de joias do patrimônio público. O caso ainda está em fase de investigação, mas mesmo assim começa a ter uma repercussão política bem negativa para o Bolsonaro, a começar pela gravidade dos crimes nos quais ele pode ser enquadrado se o esquema for provado, que não são crimes triviais, envolvem peculato, lavagem de dinheiro. Além disso, tem todas as contradições entre as versões do ex-presidente. Primeiro ele disse que não recebeu presente nenhum, depois disse que recebeu, mas que não fez nada de legal. Quando foi obrigado a devolver os objetos para o Tribunal de Contas, ele afirmou que não tinha objetivo de ganhar dinheiro com eles. Mas aí vem uma operação revelando todo um esquema de compra e venda usando a máquina pública. A situação vai se desenhando de uma forma na qual o ex-presidente vai se afundando e tendo cada vez menos explicações a dar. O jornalista Gerson Camarote, da Globo News, publicou no seu blog, no site G1, a avaliação de um ex-ministro do Bolsonaro sobre o silêncio dele a respeito do caso das joias. O político, que preferiu ficar no anonimato, disse que está difícil de defender o indefensável. Aliados do ex-presidente e integrantes do PL, seu partido, classificam o momento como devastador. A jornalista Daniela Lima, também da Globo News, ouviu aliados do ex-presidente que disseram que o episódio é muito ruim e que é uma tragédia política e jurídica. Uma pesquisa divulgada em maio pelo Instituto Quest revelou que 72% dos eleitores que votaram em Bolsonaro concordaram que a Polícia Federal investigue o escândalo das joias. Na época, se sabia muito menos sobre o caso do que hoje. Não que suspeitas de corrupção sejam algo inédito no entorno de Bolsonaro. Estão aí as rachadinhas, os esquemas de desvios do orçamento secreto e o escândalo do MEC para comprovar isso. Mas à medida que vão surgindo mais indícios e detalhes sobre um possível desvio de objetos de ouro e diamante, vai ficando cada vez mais difícil para o Bolsonaro se acreditar como fiador da moralidade e da luta contra a corrupção no campo da direita brasileira. Os argentinos foram às urnas para as eleições primárias nesse domingo e o resultado foi surpreendente. O Marcelo Montanini está escrevendo um texto sobre o assunto e vai falar dele para a gente. Marcelo, qual foi o cenário das primárias? O deputado de extrema-direita, Javier Milei, terminou as primárias argentinas como o candidato mais votado, com 30% dos votos, o que foi considerado uma surpresa, visto que as pesquisas de intenções de voto mostravam que ele não teria mais do que 24%. Já o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, candidato governista, recebeu 21% dos votos, porém a coalizão União pela Pátria, que representa o peronismo, recebeu no total 27% dos votos, juntando com os votos do sindicalista Juan Grabois, e terminou como a terceira força política do país. Já Patrícia Bullrich, ex-ministra da Segurança do governo Maurício Macri, recebeu 17% dos votos. Mas a coalizão macrista junto ao El Câmbio obteve 28% dos votos, contando com os 11% do prefeito de Buenos Aires, Horácio Larreta, e ficou em segundo lugar como força política. Agora Milei, Massa e Bullrich disputarão o primeiro turno previsto para 22 de outubro. E Marcelo, qual é o perfil do Milei? Você poderia falar um pouco mais dele para a gente? Milei é um populista de extrema-direita que ganhou notoriedade criticando partidos e políticos tradicionais em programas de televisão argentinos. Ele é um economista de formação e, antes de ser eleito deputado em 2021, foi professor e trabalhou em empresas, bancos e órgãos governamentais.
Milei costuma ser retratado pela imprensa argentina e estrangeira como uma versão argentina dos ex-presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump, por sua retórica antissistema, que ele busca reforçar com um visual despojado, com cabelo despenteado e jaqueta de couro. Ele se define como anarcocapitalista e o discurso dele é de desprezo à classe política. Ele defende a reforma do Estado com privatização da saúde e da educação, cortes de gastos públicos e diminuição de ministérios, além da extinção do Banco Central e a dolarização da economia argentina. Ele também já defendeu a liberação do porte de armas e até a venda de órgãos humanos. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. E para não perder nenhum episódio do Durma Com Essa, inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida ou no canal do Nexo no YouTube. Do escândalo das joias de Bolsonaro até chegar à vitória de um extremista nas eleições primárias da Argentina, durma com essa. Com roteiro e produção de Antônio Mami, apresentação de Isabela Cruz, edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Montanini e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã.